Vamos ser claros, a Ucrânia não existiria como um país hoje sem o apoio dos Estados Unidos. Mark Rutte fez essa declaração em sua primeira coletiva como novo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1º de outubro de 2024, e o ex-primeiro-ministro holandês certamente tem razão. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, os Estados Unidos forneceram pelo menos 80 bilhões de dólares em ajuda militar e outros auxílios à Ucrânia, com o último pacote de 8 bilhões anunciado durante a viagem do presidente Volodymyr Zelensky a Nova York no final de setembro de 2024. Essa ajuda, desde munição até tanques M1 Abrams e sistemas de mísseis avançados como High Mobility Artillery Rocket System e ATAC-MS, não só permitiu à Ucrânia montar uma resistência teimosa e eficaz, mas também contra-atacar. Os Estados Unidos não são os únicos a fornecer ajuda militar para preservar a soberania da Ucrânia. A Holanda, um dos menores membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, acaba de desferir, possivelmente, um dos golpes mais devastadores no esforço de guerra russo até agora. O presidente russo Vladimir Putin claramente não está impressionado. O que a Holanda fez exatamente? Por que isso poderia marcar um ponto de virada na guerra? E por que Putin está tão chateado? Tudo será revelado no vídeo. Mas primeiro, por que a Holanda apoia tão fervorosamente a Ucrânia e se opõe com igual fervor à Rússia? Certamente nem sempre foi esse o caso. Em 2016, os holandeses votaram em um referendo contra a ratificação do acordo de associação entre a União Europeia e a Ucrânia. Contudo, pesquisas revelaram que esse voto contrário pouco se relacionou com a opinião dos holandeses sobre a Ucrânia em si. Havia preocupação com uma possível entrada de trabalhadores ucranianos baratos, afetando o mercado de trabalho local, mas isso refletia mais a insatisfação com o governo holandês da época, liderado por Rutte por 11 anos até 2024. A insatisfação com o excesso de Bruxelas, a resistência à integração europeia e a expansão da UE foram fatores-chave no voto. Muitos dos partidos de extrema-direita e esquerda temiam provocar Putin, que se opôs à ideia da Ucrânia aderir à União Europeia. A invasão da Ucrânia pela Rússia agitou o sentimento holandês em relação à Ucrânia e a Putin. Segundo pesquisa da Bruegel de julho de 2023, 53% dos holandeses apoiaram sanções contra a Rússia, mesmo que isso elevasse o custo de vida para eles. Somente um terço considerou que o mais importante era alcançar um acordo de paz rapidamente, mesmo que a Ucrânia precisasse ceder alguns ou todos os territórios anexados pela Rússia em Donbas, Kherson, Zaporígia e Crimeia. Segundo uma pesquisa de janeiro de 2024 do jornal holandês RTL News, apesar de 62% dos entrevistados temerem um ataque russo à Holanda, suas principais preocupações parecem ser se preparar, não diminuir o apoio à Ucrânia, para apaziguar Putin. Isso é um caso de coragem holandesa? Afinal, a Rússia supera a Holanda em termos de tamanho, poder de gasto, população e força militar. Em 28 de maio de 2024, Putin ameaçou diretamente a Holanda e outros países europeus menores, como os bálticos, por fornecerem ajuda militar cada vez mais letal à Ucrânia. Os pequenos países da Europa deveriam perceber a gravidade da situação. Eles devem lembrar que são países com territórios pequenos e densamente povoados, ele disse. E ele não é o único político russo a fazer ameaças. Em 5 de junho de 2024, Alexei Zoravlyov, membro da Duma Estatal, Câmara Baixa do Parlamento Russo, ameaçou a Holanda na televisão russa em horário nobre. Se a Organização do Tratado do Atlântico Norte ameaçar nosso país, então miraremos nos países que fornecem infraestrutura para a aliança. A Holanda, sede das instalações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, será um dos alvos primários, afirmou ele, acrescentando que é considerado um bom alvo militar, podendo ser atingido em um dia com mínimo uso de munição nuclear. Até agora, todas as ameaças russas foram essencialmente bravatas. No entanto, se a Rússia cumprisse essas ameaças, não seria a primeira vez que as forças russas atacaram a Holanda. Em 1799, durante a Guerra da Segunda Coalizão, tropas britânicas e russas invadiram a península do norte da Holanda, na República Batava. Essa invasão, que terminou com a retirada anglo-russa, tem algumas semelhanças impressionantes com a invasão da Rússia à Ucrânia atualmente.
Embora as forças russas tenham sido contidas pelos britânicos, sua organização, disciplina e desempenho em campo ficaram aquém do esperado, contribuindo para a retirada dos britânicos. Os britânicos eram liderados pelo exilado príncipe holandês William de Orange, que esperava uma recepção calorosa dos holandeses à sua invasão. Contrariando suas expectativas, ele enfrentou forte resistência e táticas inovadoras, como a inundação de canais, obrigando as forças anglo-russas a recuar. Putin cometeu o mesmo erro no início da guerra atual. Os russos avançaram sobre Kiev, esperando que a população local os recebesse acenando bandeiras russas, como quando Hitler invadiu Viena 75 anos antes. Em vez disso, foi recebido com resistência obstinada e guerra urbana inovadora, forçando seu comboio de 40 milhas de veículos blindados a recuar de Kiev e voltar às pressas para o Donbass. Exceto pela invasão anglo-russa da Holanda, as relações russo-holandesas foram excelentes, desde as visitas do czar Pedro, o Grande, à Holanda no século XVII até o início da União Soviética. De fato, os construtores navais holandeses trazidos por Pedro construíram a primeira marinha russa e no início dos anos 1800 russos e holandeses lutaram juntos na aliança contra Napoleão. Embora as relações russo-holandesas tenham se deteriorado na última década, elas foram bastante positivas após o colapso da União Soviética em 1990. Em 2011, o presidente russo Dmitry Medvedev encontrou-se com o primeiro-ministro Rutte no Kremlin para discutir laços bilaterais. O holandês Guus Hiddink e Dick Advocaat gerenciaram a equipe russa de futebol de 2006 a 2012. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi, Rússia, Putin e o rei holandês Willem Alexander brindaram com uma fina cerveja holandesa na Holland Heineken Beer House. De fato, 2013 foi designado o ano da Rússia nos Países Baixos. A visita de Estado de Putin a Amsterdã deveria celebrar os 400 anos de relações bilaterais entre os países. Porém, ao fim do ano, as relações pioraram consideravelmente. Os problemas surgiram após a Rússia prender ativistas do Greenpeace em um navio holandês no Ártico, gerando uma disputa diplomática. A prisão do ministro conselheiro da embaixada russa Dmitry Borodin, acusado de abusar de seus filhos, e o ataque físico ao diplomata holandês Onno Elderenbosch em seu apartamento em Moscou uma semana depois, agravaram a situação. A disputa escalou de diplomática para econômica em março de 2014, quando a Holanda aderiu às sanções da União Europeia contra a Rússia por seu papel na guerra civil ucraniana. A Rússia retaliou em agosto daquele ano com sanções agrícolas contra a União Europeia, incluindo a Holanda, que produz quase um quarto da produção agrícola mundial. Porém, a queda do voo 17 da Malaysian Airlines sobre o Donbass em julho de 2014 fez as relações atingirem seu nível mais baixo em séculos. Um total de 193 holandeses morreram naquele avião. Os holandeses culparam a Rússia, a alegação que o país negou veementemente. Contudo, quando a invasão russa de 22 de fevereiro ocorreu e o Ocidente começou a impor sanções à Rússia e auxiliar a Ucrânia, era certo que a Holanda estaria entre os primeiros a aderir. E também era uma aposta segura que a Holanda seria um dos primeiros nomes na lista de nações hostis da Rússia. Os holandeses já enviaram mais de 7,25 bilhões de dólares em apoio à Ucrânia, com o compromisso de mais 4 bilhões de dólares até o final de 2026. Então, que tipo de apoio a Holanda forneceu e por que a última rodada é tão importante? Responderemos essa segunda parte em breve. Vamos primeiro detalhar a ajuda já fornecida pelos holandeses, partindo do menos ao mais letal. Embora as armas maiores e mais poderosas ganhem destaque, há muito mais envolvido na condução de uma guerra. No caso dos Países Baixos, é impressionante ver a abrangência de sua assistência. Até 6 de maio de 2024, os Países Baixos forneceram uma grande quantidade de roupas, capacetes, coletes, à prova de estilhaços, rações, suprimentos médicos, kits de primeiros socorros e medicamentos. Mais de 10 mil tendas, 4.400 sistemas de computador e dados, 33 hospitais de campo e 31 cozinhas de campo móveis também foram fornecidos. Para auxiliar na logística e engenharia, eles forneceram 25 guindastes, 21 caminhões com carregamentos laterais, 20 pás mecânicas,
9 combinações de empilhadeiras com carregador lateral, 6 guindastes de trilho plano, 22 reboques e 6.600 reforços de campo. Com boa parte da linha de frente, incluindo rios, estuários e áreas úmidas, ucranianos e russos têm frequentemente atacado pontes para prejudicar a logística do inimigo. As 37 pontes, Bailey, 6 sistemas de pontão M3 e 5 tanques de ponte Leopard 1, fornecidos pelos Países Baixos, foram extremamente úteis para as Forças Armadas da Ucrânia ou Forças Armadas da Ucrânia. Assim como os 1.320 veículos, incluindo caminhões de 4 toneladas, combinações de trator-reboque, veículos Amarok, ambulâncias, caminhões-tanque, veículos off-road MB, motocicletas e quadriciclos. Equipamentos de desminagem de última geração também foram generosamente fornecidos, incluindo uma plataforma de desminagem Scanjack, 3 plataformas de desminagem bozina, 9 arados de minas, 6 rolos de minas para veículos de combate de infantaria, veículo de combate de infantaria, 2 caçadores de minas navais da classe Alkmaar, além de uma variedade de detectores de minas, picaretas de minas e equipamentos Explosive Ordnance Disposal. Em relação a sensores e dispositivos de detecção, 557 drones variados, 4 sistemas de radar passivo Vera-NG, além de sensores terrestres e equipamentos de visão noturna, como intensificadores de brilho e imagens térmicas, foram entregues às Forças Armadas ucranianas. Quanto ao poder de fogo, as armas individuais incluem metralhadoras MAG Mini-SME e calibre 50, rifles HK-400 e 16 de longo e médio alcance e pistolas. Para suporte de fogo, 8 obuseiros blindados PZH 2.000 e uma quantidade não divulgada de obuseiros 1109 e morteiros de 120 mm foram fornecidos. Como esperado, armas são mais eficazes quando municiadas. Quantidades copiosas foram fornecidas, incluindo vários tipos de munição de pequeno calibre para armas individuais, munição pesada para veículos de combate, sistemas de armas de tanques e helicópteros, munição antitanque como Light Anti-Tank Weapon e Panzerfaust, munição de artilharia de 155 mm, granadas de rifle, granadas de mão não letais e outros explosivos. As entregas de veículos de combate e tanques têm sido das mais notórias, reveladoras e enfurecedoras para Putin. Ele provavelmente não se preocupou muito com a chegada dos veículos de reconhecimento Fennec e Viking, mas certamente ficou menos satisfeito com a chegada de 60 tanques T-72 e, recentemente, 269 veículos blindados e AGPR. Contudo, o destaque foi a chegada de pelo menos 100 tanques Leopard 1 e 14 Leopard 2, a 4 fornecidos em conjunto pela Alemanha e Dinamarca. Esses veículos e tanques foram cruciais no campo de batalha, permitindo que as Forças Armadas ucranianas travasse uma guerra de atrito terrestre contra uma força maior por muito mais tempo do que Putin esperava. Mas é no ar que o apoio militar holandês para a Ucrânia teve o efeito mais profundo, contribuindo muito para neutralizar a superioridade da Rússia nesse teatro de guerra. Os holandeses forneceram 2 lançadores Patriot com mísseis, 100 canhões antiaéreos móveis MR2, 20 canhões antiaéreos Bofors 40, 50, 70, 40 mm, 4 sistemas Vera-NG e vários mísseis e sistemas para defesa aérea e controle de drones, como o Stinger. Na categoria de ofensiva aérea, chegamos ao auxílio militar mais importante, controverso e possivelmente transformador até agora, 42 caças F-16. Os F-16 podem voar até 2 vezes a velocidade do som e têm um alcance superior a 2.000 milhas. Eles também podem disparar armas modernas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, um ponto crítico, como veremos em breve. Dos 42 F-16 fornecidos pela Holanda, 24 são destinados à Ucrânia para uso militar e os 18 restantes vão para a Romênia, onde serão usados para treinar pilotos ucranianos. Em 28 de setembro de 2024, imagens de 4 caças F-16 saindo da Holanda para a Ucrânia surgiram online. O número exato de F-16 prometidos à Ucrânia pelos holandeses que já foram entregues é desconhecido. Esses se juntam a pelo menos outros 6 entregues no início de agosto de 2024. Apesar de Zelensky afirmar que precisa de no mínimo 300 F-16 para uma defesa e ofensiva aérea realmente eficazes contra a Rússia,
Essas últimas entregas são, certamente, um grande reforço para a Ucrânia. Com sorte, durarão mais que a primeira perda confirmada, ocorrida em 26 de agosto de 2024. As razões para o acidente ainda são incertas, com um inquérito do Ministério da Defesa em andamento. Um intenso ataque aéreo russo com 5 mísseis e 74 drones Shahed ocorria durante o acidente, segundo a Força Aérea Ucraniana. Mas também houve relatos de que ele foi abatido por fogo amigo de um míssil Patriot. Em 26 de setembro de 2024, canais militares russos relataram que um míssil hipersônico Kinzhal destruiu 4 F-16 no aeródromo de Strak-Konstantinov, oeste da Ucrânia. O Centro Ucraniano para o Combate à Desinformação negou de imediato. Fontes russas, incluindo o propagandista Anatoly Shary, estão divulgando informações sobre a suposta perda de 4 caças F-16 durante o ataque de míssil surpresa de hoje. Essa informação é apresentada sem evidências ou fatos concretos. Tais relatórios são mais uma falsificação para manipular a opinião pública, fabricada para impulsionar a narrativa da ineficácia das aeronaves ocidentais, dizia a declaração no Telegram, sem fornecer evidências ou fatos concretos. Tal é a névoa da guerra. Supondo que a Ucrânia ainda tenha a cota completa de 9 ou 23 F-16, como esses poucos aviões podem impactar a guerra? Afinal, eles têm 45 anos e foram desativados e colocados em conservação pelos holandeses, que estão atualizando para o moderníssimo F-35. Em suma, a resposta são ataques de longo alcance no interior da Rússia. Os ataques da Ucrânia dentro da Rússia estão se tornando muito mais frequentes, muito mais destrutivos, e já são um sério espinho no lado de Putin. O Ministério da Defesa russo relata diariamente a derrubada de dezenas a centenas de drones e mísseis ucranianos dentro da Rússia, especialmente na cidade de Belgorod e seus arredores. Mas um número crescente está passando, e os danos e as baixas estão aumentando. Desde o início de setembro de 2024, houve 6 grandes incidentes. Em 1º de setembro, a Ucrânia lançou mais de 100 drones contra alvos, incluindo a usina de Konikovo, em Konikovo, Oblast de Tver, e a refinaria de Moscou, em Moscou. Em 10 de setembro, a Ucrânia lançou o maior ataque de drones contra a Rússia na guerra, com 144 drones enviados a Moscou. Autoridades russas reportaram dezenas de casas danificadas e 2 mortes pelo ataque. Mas os ucranianos apenas começavam. Em 18 de setembro, a Ucrânia lançou um ataque bem-sucedido de drones no Diretório Principal de Mísseis e Artilharia, ou Diretório Principal de Mísseis e Artilharia, Depósito de Munição 107, em Toropets, causando explosões e incêndios massivos, danificando grande parte da cidade. Os satélites Fire Information for Resource Management System, da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, detectaram incêndios em uma área de cerca de 5 milhas quadradas, com a onda de explosão se propagando por até 200 milhas. Oficiais russos informaram que 13 pessoas ficaram feridas e uma evacuação da área foi ordenada. O Centro de Inteligência das Forças de Defesa da Estônia estimou que o ataque detonou 30 mil toneladas de munições. Na noite de 20 a 21 de setembro de 2024, a Ucrânia atacou com drones 2 depósitos de munição russos, o Arsenal Grau 23, perto de Oktyabrsk, em Tver Oblast, e a base de munição de artilharia 719, perto de Tiretsk, em Krasnodar Krai. Apesar de relatos de incêndios e danos, os russos alegam que todos os drones foram derrubados e os prejuízos foram causados por destroços em queda. Para os russos, outubro começou com um estrondo, verdade ou não. Particularmente no dia 3 de outubro. Nas primeiras horas, drones ucranianos atacaram a base aérea de Boris-Glebsk, na região de Voronezh, a cerca de 298 quilômetros do Oblast de Kharkiv, na Ucrânia, visando os jatos Su-34 e Su-35, tanques de combustível e um armazém para bombas planadoras russas. Apesar da extensão do dano ser incerta, o sistema de monitoramento por satélite da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço detectou vários focos de incêndio na instalação, corroborando relatos de um ataque bem-sucedido. Durante o dia,
fontes russas relataram que 4 mísseis ucranianos que tentavam atacar a usina nuclear de Kursk foram derrubados. Mísseis foram abatidos a apenas 3 milhas da NPP, causando um incêndio em Kochatov. Esta não é a primeira vez que os russos evitam por pouco acertos diretos ucranianos na NPP de Kursk. É preciso questionar a sanidade de atacar uma usina nuclear tão perto das fronteiras da Ucrânia. Como apontou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em setembro, a radiação não para nas fronteiras. A radiação não precisa de visto. Ou os ucranianos talvez tenham esquecido o ocorrido em Chernobyl. A usina nuclear de Chernobyl, a apenas 60 milhas de Kyiv, foi a primeira MPP da Ucrânia, mas não opera mais. Contudo, a Ucrânia ainda tem 3 usinas nucleares completamente funcionais, com um total de 15 reatores. São eles a usina nuclear de 3GW do sul da Ucrânia, localizada em Yuzhdokransk, a usina nuclear de 3GW em Rifne e a usina nuclear de 2GW a Khmelnytskyi, em Natishin, a usina nuclear de 6GW Zaporizhzhia, em Inogodar, é tecnicamente a 4ª MPP ucraniana, mas está sob controle russo desde 2022 e regularmente bombardeada pela Ucrânia, segundo russos e equipe. Essas MPPs são cruciais para o fornecimento de energia da Ucrânia, especialmente com a Rússia atacando impiedosamente a infraestrutura de energia térmica ucraniana por quase 2 anos, em retaliação ao bem-sucedido ataque da Ucrânia à ponte de Kerch, na Crimeia. De acordo com as autoridades ucranianas, os ataques destruíram 80% do fornecimento de energia da Ucrânia, colocando milhões em risco de cortes severos de energia neste inverno. Até o momento, a Rússia evitou rigorosamente atacar as MPPs. Por que a Ucrânia arriscaria provocar a Rússia a atacar suas MPPs, tentando repetidamente atacar as deles? Até o momento, Putin aparentemente permitiu que a Ucrânia ultrapassasse supostas linhas vermelhas, repetidamente, sem qualquer retaliação nuclear ou altamente destrutiva, apesar de suas contínuas ameaças. Porém, atacar um reator nuclear é muito diferente de atacar um depósito de munição ou um aeródromo. Apesar do custo do dano infligido aos alvos atingidos pela Ucrânia, ele não tem uma meia-vida altamente radioativa de milhares de anos. Talvez seja por isso que, além da Holanda e da Dinamarca, nenhuma das nações que estão fornecendo ajuda militar à Ucrânia deu permissão para usar suas armas para atacar profundamente a Rússia. É possível que eles não confiem que a Ucrânia evitará ações com consequências devastadoras para si mesma. No final de setembro, Putin respondeu à crescente provocação e escárnio sobre sua falha em fazer uma grande escalada conforme suas linhas vermelhas eram ultrapassadas com indiferença pela Ucrânia. Ele ordenou a atualização da doutrina nuclear russa. Em suma, a atualização indica que se a Rússia for atacada, mesmo com mísseis convencionais capazes de conter ogivas nucleares, ela poderia retaliar com um ataque nuclear não só contra o país que disparou, mas também contra os que forneceram e facilitaram o míssil. Ele pode estar blefando de novo, ou é apenas uma questão de tempo até a névoa vermelha o envolver e ele alcançar o grande botão vermelho. Declarações públicas subsequentes dos Estados Unidos e Reino Unido, expressando hesitação em permitir que a Ucrânia ataque mais profundamente a Rússia usando suas armas, sugerem que, ao menos publicamente, levaram o assunto a sério. Ou talvez a hesitação em permitir seja mais uma questão de política interna. O chanceler alemão Olaf Scholz tem sido firme em não permitir que a Ucrânia use os mísseis Taurus fornecidos para atacar o território russo. O Partido Social Democrata está perdendo terreno rapidamente para a alternativa de direita para a Alemanha e para a Aliança Saravagan-Necht de esquerda. Razão e Justiça se opõem veementemente a mais ajuda militar para a Ucrânia. Ele não quer arriscar empurrar mais eleitores para eles. A política francesa está como um circo atualmente, para dizer o mínimo. Uma ampla coalizão de partidos de esquerda e extrema-esquerda conspirou no segundo turno das eleições gerais para manter a extrema-direita fora, que havia vencido o primeiro turno. O presidente Emmanuel Macron aparenta ter conspirado com a direita, excluindo a extrema-direita, para reduzir a influência da esquerda vitoriosa no novo gabinete. A esquerda e a extrema-direita estão furiosas.
É um barril de pólvora político que poderia facilmente explodir, caso a França seja arrastada para o envolvimento direto na Ucrânia, ou, pior, sofra um ataque da Rússia. De acordo com os russos, fragmentos dos mísseis abatidos no ataque de 3 de outubro à MPP de Kursk indicam que eram Scalps, fornecidos pela França, que tem capacidade de carregar ogivas nucleares. A França tem 58 reatores nucleares em 18 locais, quase todos dentro do alcance de 1.865 milhas do KA-47M2 Kinjal. A situação política do Reino Unido é apenas marginalmente mais estável do que a da França. Keir Starmer, seu quarto primeiro-ministro em poucos anos, enfrenta distúrbios anti-imigração de direita, discórdia interna sobre o apoio militar a Israel e crescente descontentamento com o aumento do custo de vida. Ele e seu secretário de defesa, David Lammy, falaram agressivamente a favor da Ucrânia. Lammy comparou Putin a um dono de escravos tentando transformar um Estado mafioso em um império mafioso, em um discurso inflamado na Organização das Nações Unidas em 25 de setembro de 2024. Além dos Scalpos franceses, os Storm Shadows britânicos são os únicos outros mísseis fornecidos à Ucrânia até agora capazes de carregar ogivas nucleares. O Storm Shadow é um míssil de cruzeiro de precisão, lançado do ar, com alcance superior a 297,5 km e custo unitário de cerca de $1 milhão. Ele utiliza sistema de navegação inercial, sistema de posicionamento global e navegação por referência de terreno, permitindo atacar alvos endurecidos ou enterrados. A Ucrânia tem usado os Storm Shadows efetivamente para atacar alvos russos desde o início das entregas em 2023. Os Storm Shadows têm sido usados para atingir ativos navais russos, como o submarino Rostov-on-Don e o navio de desembarque Minsk em Sevastopol. Com a recente eleição polarizada, os Estados Unidos não precisam de uma grande escalada da guerra em que seus aliados já estão envolvidos. Eles já têm que lidar com a beligerância do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Guerras quentes e eleições normalmente não combinam bem, mesmo nas melhores circunstâncias. A menos que você seja Putin, considerando os resultados das últimas eleições russas. O presidente eleito Donald Trump sinalizou que sua abordagem para a guerra na Ucrânia será diferente do apoio fornecido pela administração Biden. Sem Kamala Harris, Israel pode contar com o apoio de Trump, mas a posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia ainda é incerta. Comparada às situações mencionadas, a política na Holanda e Dinamarca é notavelmente saudável e estável. Isso pode explicar por que esses países foram os primeiros a permitir que a Ucrânia use suas armas para atacar o interior da Rússia conforme necessário. A Dinamarca já havia permitido à Ucrânia usar os 19 F-16 fornecidos para ataques dentro da Rússia em maio. Em agosto, Lars Løkke Rasmussen, ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, foi além. Defender-se pode incluir invadir o território do agressor. Se, como parte disso, você atacar a infraestrutura ou as instalações militares da parte atacante, isso está totalmente de acordo com as regras da guerra, ele disse. E em 24 de setembro de 2024, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, instou outros a seguir o seu exemplo. Encerremos a discussão sobre linhas vermelhas. Não vamos atrasar o que os ucranianos precisam para repelir a Rússia. Até o momento, apenas holandeses e dinamarqueses atenderam ao chamado fornecendo seus caças F-16. Isso permite à Ucrânia disparar mísseis de longo alcance no interior da Rússia. Conforme citado, os F-16 entregues à Ucrânia foram equipados para lançar armas modernas de longo alcance e alto impacto. A Ucrânia agora tem os F-16, mas ainda precisará dos mísseis. Além da assistência detalhada no vídeo, em 10 de julho de 2024, a Holanda anunciou a alocação de mais 300 milhões de euros, cerca de 325 milhões de dólares, para a compra de munições para o F-16. ATACMS e High Mobility Artillery Rocket System, mísseis baseados em terra fornecidos em grandes quantidades pelos Estados Unidos, não podem ser disparados de um F-16. Então, que munições de longo alcance capazes de atingir profundamente a Rússia esses fundos poderiam adquirir? A opção mais acessível seria a família AIM-120, fabricada nos Estados Unidos, que pode carregar uma ogiva de 20 kg. A variante com o maior alcance é a AIM-100 20500, mas com uma distância de 86 a 97 milhas.
mal vai alcançar Kursk, muito menos o interior da Rússia. Embora esses mísseis possam ser inestimáveis para uso defensivo, derrubando mísseis e drones russos atrás das linhas de frente, ofensivamente são um desperdício de dinheiro. A Rússia tem reagido aos ataques de drones da Ucrânia nas oblasts fronteiriças, movendo aeronaves de ataque e outros ativos valiosos para o interior do país, fora do alcance dos drones ucranianos. O que a Ucrânia realmente precisa é de um armazém cheio de AGM-158 de ASMs. Esses mísseis de cruzeiro lançados do ar, fabricados nos Estados Unidos, carregam uma ogiva de 1.000 libras que pode ser disparada com uma precisão de até 3 metros. Mais importante, seu alcance é de 370 a 925 quilômetros, dependendo do modelo, e Moscou está a apenas 450 quilômetros da fronteira. Custando cerca de 1 milhão cada, esse fundo de munição de F-16 holandês poderia adquirir o armazém necessário se os Estados Unidos estiverem dispostos e capazes de se desfazer deles. Foram produzidas entre 2.000 e 7.200 unidades, com a Lockheed Martin, a fabricante, só sendo capaz de produzir de 500 a 1.000 unidades por ano. Os Estados Unidos têm relutado em incluir JASMs na ajuda militar até o momento. Para ser justo, antes da entrega confirmada dos F-16 holandeses e dinamarqueses, isso fazia pouco sentido. Isso porque a incompatibilidade deles com o que resta dos jatos ex-soviéticos da Força Aérea Ucraniana significa que não haverá como dispará-los. Esses JASMs podem ser decisivos, com os Estados Unidos distraídos pelas controvérsias da eleição, caos no Oriente Médio, invasão a Kursk parada e a frente oriental desmoronando. Zelensky e as forças armadas ucranianas precisam de um fator decisivo agora. Independentemente do que acontecer, a história sugere que a Holanda sempre apoiará a Ucrânia. Você acha que os Estados Unidos vão dar JASMs para a Ucrânia? Se fizerem, quais alvos você acha que causariam mais danos à Rússia? Deixe sua opinião nos comentários. Valeu por assistir. Confira agora, a Espanha já teve o suficiente da Rússia. Saia da Ucrânia ou clique neste outro vídeo em vez disso.